Olá, queridos. Vamos dar prosseguimento aos estudos e hoje vamos procurar aprender um pouco sobre as grandes navegações que foram empreendidas pelos europeus a partir do século XV, ok? Queridos, nós precisamos ter em mente que o mundo que nós conhecemos hoje é um mundo na qual é bem diferente daquilo que esses europeus ali do século XV tinham em mente e tinham como conhecimentos práticos daquilo que realmente era a geografia do planeta em que eles viviam, certo? E esse período denominado de grandes navegações foram ocasionados por motivos econômicos, ou seja, a busca de riquezas levaram os europeus, em especial portugueses e espanhóis, à busca de caminhos diferentes para se chegar ao Oriente longínquo, de uma forma que, desta forma, levou a eles a conhecerem muito melhor o planeta em que habitavam, ok? Para nós hoje é muito fácil nós tentarmos identificar qual região, qual localidade se insere dentro de um contexto, de um continente na qual nós queremos conhecer. Muito fácil, nós temos fotos de satélites, nós temos uma cartografia perfeita, os livros de geografia, né, tudo aquilo que os geógrafos acumularam de conhecimento hoje dependeram graças a esses pioneiros ali do século XV que saíram pelo mundo e procuraram conhecer aquilo que era extremamente desconhecido para eles, certo? Queridos, então vamos dar uns detalhes para que a gente possa entender melhor todo esse processo das grandes navegações. Eu coloquei aqui para vocês um mapa, você já tem percebido, de regiões em que você já conhece, mas que para os europeus e até para muitos asiáticos e africanos do século XV, lá pelo ano de 1400, era o que era denominado como mundo conhecido. Queridos, coloquem em seu vocabulário histórico a palavra, o conceito mundo conhecido para as pessoas que viveram até fins da Idade Média, ok? O que era o mundo conhecido para eles? Como eles entendiam o planeta em que eles viviam. Para eles, o planeta Terra era composto basicamente pela Europa, na sua totalidade, como conhecemos hoje, a Ásia, até mais ou menos meio da China, não inserindo ali Japão, o extremo mesmo do continente asiático, e a África, apenas o norte da África que era conhecido. Fora desse espaço geográfico que eu estou apresentando para vocês aqui, era mundo desconhecido. Ou seja, para eles o que eles conheciam de planeta Terra era apenas a Europa, metade da Ásia e da África. O restante eles desconheciam completamente. Vamos tentar nos situar. Os europeus eles conheciam o Oceano Atlântico por outro nome nesse período. Eles chamavam de Mar Tenebroso. Por que Mar Tenebroso? Esse período era um período em que as pessoas levavam muito a sério a religião, certo? E não apenas a religião em si, mas também os mitos, certo? Aquilo que era levado de pai para filho, de geração em geração, e que as pessoas tomavam aquilo como uma verdade absoluta, já que a religiosidade europeia do período, o cristianismo católico ali daquele período, digamos assim, censurava, cerceava, diminuía a capacidade das pessoas de quererem buscar conhecimentos científicos. Então, eles tinham dogmas religiosos para explicar o mundo deles. Para eles era válido. Pense com a cabeça de alguém que viveu no século XV. Então, para eles, se alguém falasse, a igreja principalmente, corroborasse, desse o aval e dissesse, olha, no Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico, existem seres mitológicos, existem monstros marinhos, serpentes marinhas, até mesmo sereias que a gente conhece da mitologia grega. Então havia toda uma crença que havia monstros no mar, certo? Então as pessoas tinham extremo medo de navegar pelo Oceano Atlântico.
Medo de seu navio ser afundado, né, de ter suas vidas tragadas por algum ser mitológico imaginário que para eles era muito real. Já que eles não navegavam para esses territórios, né, essas áreas do Oceano Atlântico, então o que diziam era verdade, ninguém nunca foi, então quem foi e voltou supostamente e trouxe essas mensagens que haviam monstros ali, ninguém duvidava, ok? Bom, continuando, o mundo conhecido para eles também dizia que o norte da África tinha civilizações, povos, cidades, isso daí completamente comum. Mas eles imaginavam que a África não terminava apenas no norte, na região setentrional da África. Eles acreditavam que a África meridional, o sul da África, tinha território, tinha terras que pudessem ser cultivadas, terras comuns. Só que na mentalidade, na mitologia deles, na crença deles, eles acreditavam que o norte da África existia monstros. E entre esses monstros, eles até acreditavam que existiam ciclopes, monstros gigantes de um olho só, bestas feras que devorariam qualquer um. Então, assim, para a gente, né, concatenar todas essas informações, queridos, o mundo para eles era muito menor. E aquilo que eles tinham à disposição para ir, ou seja, bom, eles podiam ir para o sul da África, por que não iam? Porque eles tinham receio, medo dos mitos, das histórias contadas, que haviam monstros marinhos, monstros terrestres. Então isso levava, né, uma grande dificuldade para uma busca científica, certo? Então vamos lá, o que vai gerar a curiosidade e até mesmo, né, a coragem para que navegadores pudessem, né, viessem a buscar novos conhecimentos geográficos do mundo? Queridos, primeira coisa de todas, para você entender esse conteúdo, questão econômica, a busca por riquezas, ok? Então vamos lá. Vocês sabem que hoje nós temos uma facilidade muito grande de conservar alimentos, certo? Principalmente através da geladeira, ok? Então se você comprar uma carne, uma verdura, um legume, uma fruta, você consegue conservar por vários e vários dias, até mesmo congelando por meses, tá? E esses alimentos estarão, né, perfeitamente consumíveis, certo? Mas no século XV nós sabemos que não havia geladeira. Não havia conservantes como nós conhecemos hoje. Os conservantes daquele período eram o que nós chamamos hoje de temperos. Para eles eram chamados de especiarias. Mais uma palavra para você colocar no seu vocabulário histórico. O que eram as especiarias? Eram exatamente os temperos que nós consumimos hoje. Tá? A gente vai ter pimenta, cravo, canela, cominho, tá? Uma série de ingredientes que hoje é extremamente barato, extremamente simples, que encontramos em qualquer mercado por valores irrisórios, para eles era extremamente caro. E por que era extremamente caro? Porque toda e qualquer especiaria de valor, as mais úteis, né, em especial a pimenta, que conservava e dava sabor, né, à carne, que era algo muito complicado de se guardar e manter por longo tempo, vinha da Índia, certo? Essa região aqui que eu marquei para vocês. E vocês sabem que a Índia fica bem no Oriente, um pouquinho antes da China, né? Mas é uma região muito distante em relação ao mercado consumidor europeu, ok? Mas o que mudou para que as pessoas começassem a buscar, né, essa fonte de riqueza, que aquele que possuísse esse produto para vender, obviamente ele lucraria muitas riquezas, muita prata, muito ouro nos mercados, nas feiras ali da Europa do século XV. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que Portugal, que está nessa regiãozinha aqui, se você conseguir enxergar, e Espanha, nessa outra região, na Península Ibérica, que você já conhece bem, nessa região Portugal foi o primeiro Estado nacional que se formou no continente europeu. Logo em seguida, os espanhóis também. Ou seja, essas monarquias,
Esses reinos que se formaram ali estavam buscando riquezas para se manter e se consolidarem no poder naquelas regiões. E que forma melhor seria para eles conseguirem se manter no poder? Obviamente, acumulando riquezas, prata e ouro, tá? Para financiar seus exércitos, né? Fazer todas as suas obras de estrutura, castelos, para manter o seu poder ali naquela região, certo? Na Península Ibérica. Então, Portugal e Espanha não apenas, especialmente Portugal, não apenas o fator político levou a eles a buscarem caminhos para a comercialização das especiarias, mas também os portugueses, em especial, eles tinham um grande domínio da tecnologia naval, ok? As caravelas, todas aquelas naus que eles inventaram, aqueles navios de mar aberto que eles inventaram, eles passaram anos e anos e anos desenvolvendo, acumulando conhecimento para que pudessem, né, em determinado momento, na necessidade, buscar novos caminhos pelos mares. E foi exatamente o que fizeram. Lembrem-se, os portugueses nesse período eram grandes estudiosos não apenas da geografia em que viviam, mas eles buscaram conhecimento de outros povos, de árabes, de africanos. Então eles foram acumulando conhecimentos científicos juntamente com o apoio do rei de Portugal para que em um determinado momento eles pudessem se aventurar pelo mundo que para eles era desconhecido, ok? Então a ideia principal é eles queriam especiarias para serem vendidas no mercado consumidor europeu, ok? Bom, mas chegou um determinado momento que toda especiaria que os europeus consumiam eram trazidos por caravanas de pessoas que viviam na Índia, atravessavam a Ásia Menor e chegavam nessa região aqui que eu marquei, onde havia o antigo Império Romano do Oriente, que também é conhecido por vocês como Império Bizantino, certo? Esse império no século XV já não era bem um império, ok? O Império Bizantino, ele mantinha esse nome, mas na realidade era apenas a cidade de Constantinopla, nessa região onde hoje nós conhecemos que é a capital da Turquia, Istambul. E ali naquela região, tudo aquilo que era trazido da Índia, ou seja, as especiarias, era revendido para mercadores europeus em terra, e assim as especiarias eram vendidas e compradas por muitos europeus. O valor já era bem alto, se você parar para pensar pela distância percorrida por esses vendedores, mercadores que a pé, né, no lombo das mulas, levavam toda essa mercadoria. Então a gente percebe que era algo bem complicado e algo bem caro também, justamente pelo esforço que tinham para trazer toda essa mercadoria. Queridos, o que vai mudar? Vai chegar um determinado momento, no ano de 1453, que o Império Turco-Otomano, o Império Árabe, que conquistou essa região e conquistou também, dominou a cidade de Constantinopla. Com esse domínio ali, a gente vai ver uma guerra religiosa acontecer, certo? Os árabes, eles eram muçulmanos, né, turcos otomanos, e justamente por isso eles fecharam essa rota de comércio com os europeus, porque os europeus eram cristãos. Então, a gente vai ver que essa rota da Índia para Constantinopla, onde era vendido todas aquelas especiarias orientais para os europeus, se fechou. Isso, na realidade, foi um problema, porque os europeus perderam a sua fonte de especiarias, não é verdade? Produtos muito consumidos e muito desejados e muito necessitados, justamente, lembram lá, por causa da dificuldade da conserva dos alimentos, mas também nós vemos que gerou, né, uma possibilidade de empreender, em especial os portugueses,
né, rotas, buscar rotas para chegar às Índias, pegar essas especiarias e levar para os europeus, né, e vender e lucrar com isso. Mas temos problemas. Quais são os problemas? O mundo conhecido deles. O mundo conhecido deles era muito limitado, certo? Mas os navegantes portugueses, eles tinham estudos, e não apenas pelos estudos e a capacidade náutica deles, queridos, só para a gente poder ter uma noção, eles conseguiam navegar no mar aberto, certo? Se guiando pelas estrelas durante a noite, pela posição das estrelas, eles navegavam durante o dia pela posição do sol, pela sombra do sol, certo? Eles calculavam com uma perfeição extremamente perfeita, né, para que eles pudessem não se perder. Isso não existe, tá? Essa ideia de que navegantes se perderam pelos mares, descobriram isso ou aquilo, não, isso não existia. Não havia espaço para erros. Eles estavam no mar aberto e eles sabiam que eu podia não saber para onde estou indo, mas eu tenho que saber voltar. Então, não havia essa de se perderem, porque eles tinham extremo conhecimento, né, de controlar aqui, navegar e controlar a embarcação que eles tinham domínio, ok? Então, em 1453, o Império Turco Otomano fechou ali a rota de comércio da Índia com a Europa. Qual foi a grande solução dos europeus? Primeira coisa, os portugueses, eles sabiam que tinham que dar um jeito de chegar na Índia. Era um empreendimento de longo prazo. Eu vou falar várias datas aqui, só para ilustrar a coisa, tá? Esse processo, mas para você perceber como é que foi esse movimento de grandes navegações e de descoberta dos europeus. Então, vamos lá. Em 1415, o rei Dom João I, ele montou uma frota, certo? Com vários cavaleiros e guerreiros portugueses e conquistaram uma região no norte da África chamada Ceuta. Essa cidade de Ceuta, no norte da África, era um entreposto comercial e até de mercadores do Oriente. Então, eles já fizeram uma base no norte da África. Então, estão vendo? Os portugueses eles foram em partes, eles foram descobrindo e conhecendo o mundo em etapas, ok? Vamos dar continuidade. Em 1419, os portugueses descobriram uma região aqui chamada de Ilha da Madeira. Não é tão longe, não é tão distante de Portugal, mas já era uma região bem distante da costa portuguesa, que eles só navegavam perto do litoral, certo? Então eles tinham medo de se aventurar, mas eles foram ali em 1419, chegaram na Ilha da Madeira e conquistaram aquele território. Até hoje a Ilha da Madeira é território português. Mas aí a gente vai perceber que em 1456 os portugueses navegaram um pouco mais além. Eles chegaram mais ou menos no meio do Oceano Atlântico, tá? O que é chamado de Ilhas do Cabo Verde, tá? Que era um arquipélago praticamente no meio do oceano, e eles descobriram aquela região, ocuparam aquela região ali, e eles melhoraram os conhecimentos náuticos e geográficos do mundo ali. Se você olhar para o mapa, você vai perceber duas coisas. Primeiro, não havia monstro nenhum. Para eles se aventurarem tanto assim, não havia monstro no mar nenhum. Isso eles tiveram comprovação. E mais um grande detalhe: muitas pessoas, não os navegantes, muitas pessoas naquele período acreditavam que a Terra era plana e que se você navegasse demais a oeste, você iria cair em um grande abismo no universo. E eles perceberam que não havia esse abismo. Não havia monstros e não havia abismos. Então, eles já perceberam que o mundo era bem maior do que eles imaginavam. Tá certo? Então, vamos dar continuidade. Então, em 1487, um navegante chamado Bartolomeu Dias, ele descobriu uma coisa que para os portugueses foi uma das coisas mais importantes dessas grandes navegações, que foi o final da África.
o Cabo da Boa Esperança. Ele saiu de Portugal, não apenas ele, antes outros navegantes foram se aventurando pela África, margeando a África, mas Bartolomeu Dias, certo? Em 1456 ele descobriu aqui o final do continente africano. E descobriu outra coisa também: não havia monstro nenhum na África. Percebem as etapas? Todas essas, esses momentos em que os portugueses foram navegando, descobrindo, é chamado de grandes navegações. Por quê? Eles descobriram coisas que eram totalmente desconhecidas por eles, ok? Então vamos lá. Chegou um determinado momento, no ano de 1492, os reis da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, eles, digamos assim, cresceram o olho no empreendimento português. Eles imaginaram que poderiam, de alguma forma, lucrar também com essas descobertas, de chegar nas Índias. E justamente por isso, um navegante muito inteligente, que tinha muitos conhecimentos náuticos, só que ele era genovês, ou seja, italiano, mas isso não importava para eles, ele se apresentou aos reis da Espanha, ao rei da Espanha, e a sua rainha, e pediu autorização para navegar no Mar Tenebroso, que é o Oceano Atlântico, sair pelo oeste e chegar no leste, nas Índias. Ele acreditava, ele sabia, não apenas ele acreditava, ele sabia, pelos estudos geográficos que ele tinha, de astronomia, de tantas outras coisas, a própria matemática vai te dar a possibilidade de saber que o planeta é redondo. Então, Cristóvão Colombo, sabendo desse conhecimento, não apenas ele, os outros navegantes também, ele acreditou que se ele navegasse pelo oeste, saísse da Espanha e pelo oeste, ele poderia dar a volta no globo da Terra e chegar no extremo oriente, onde ele queria, na Índia, certo? Então, em 1492, Cristóvão Colombo saiu da Espanha e ele realmente fez uma grande descoberta. Só que a descoberta dele não foi bem, o que a gente vai chamar assim de chegar na Índia. Ele acreditou que tinha chegado na Índia, no Oriente, porque ele encontrou pessoas diferentes, de etnias diferentes, língua diferente, cultura diferente, então ele imaginou que estava na Índia. Mas na realidade, ele descobriu uma região do centro das Américas. Na verdade, ele descobriu ilhas ali próximas à América Central. Em 1501, Américo Vespúcio, ele vai escrever com detalhes, fazer a cartografia e identificar que essa geografia que Cristóvão Colombo achou que era as Índias, era, na realidade, um novo continente, o continente americano, que, por causa de Américo Vespúcio, o nome das Américas é em homenagem não ao seu descobridor, que foi Cristóvão Colombo, mas aquele que identificou, ele mapeou toda essa região e identificou que era um continente de fato. Então, data mais do que importante e marcante para a história da humanidade e das grandes navegações foi 1492, descoberta da América por Cristóvão Colombo, certo? Genovês a serviço do rei da Espanha, tá claro? Então ele descobriu ali as Américas, tá? Então vamos colocar aqui a América do Norte, ok? América do Norte. Bom, mas aí as grandes navegações não acabaram, tá? Em 1494, portugueses e espanhóis fizeram um tratado muito estranho. Esse tratado, vocês já ouviram falar com certeza, que é chamado de Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? Eles dividiram, mais ou menos, a terra conhecida, ou seja, as terras descobertas, entre Portugal e Espanha. Pela a latitude ali, que eles dividiram, tudo que ficasse a oeste desse marco divisor ali, pertenceria à Espanha. E tudo o que ficasse a leste, pertenceria a Portugal.
Mas a coisa interessante nesse Tratado de Tordesilhas, na qual chamaram o rei de Portugal, o rei da Espanha, até o Papa ele foi meio que o juiz ali entre esse acordo, essa divisão de territórios. A coisa estranha era o seguinte: qual seria a parte de Portugal se o Tratado de Tordesilhas foi em 1494? Muito estranho, não é verdade? Bom, queridos, a coisa que a gente precisa entender é que um pouco depois desse tratado, vamos guardar esse tratado em mente, depois a gente vai voltar nele. Pouco depois desse tratado, em 1498, um navegante muito famoso, português, chamado Vasco da Gama, ele navegou pelo mesmo caminho que Bartolomeu Dias, chegou no Cabo da Boa Esperança e ele finalmente alcançou a Índia Oriental, a Índia verdadeira. E lá ele montou uma feitoria e trouxe, as tão desejadas especiarias para o rei de Portugal para serem comercializadas na Europa por esses portugueses e gerar extrema riqueza para o seu rei, certo? Então Vasco da Gama, em 1494, ele vai chegar, 498, ele vai chegar ali na Índia e abrir essa rota de comércio direto pelo mar entre Portugal e Índia. Olha que coisa interessante, olha tudo aquilo que os portugueses descobriram, quantos anos, a gente está falando de 1415 até 1498 para chegar na Índia, tá? Mas vamos voltar lá em 1494. Tratado de Tordesilhas dividiram. O interessante é que eles dividiram um território que para os portugueses, em tese, era desconhecido. Mas, queridos, se nós pensarmos um pouco mais, ninguém iria dividir um território sem saber que ele existe. Então, da forma oficial, tá? Que foi declarado para o mundo inteiro, para os europeus, ali no ano de 1500, 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarcou ali na Bahia e declarou que as terras hoje conhecidas como terras do Brasil, da América do Sul, pertenciam ao rei de Portugal. Interessante é que a missão principal dele não era descobrir essa terra nova. Na realidade, a principal missão dele era ir lá na Índia e levar as especiarias para Portugal. Mas fica aqui o trabalho de pensar que o objetivo de Pedro Álvares Cabral era apenas oficializar algo que eles já sabiam, já que o Tratado de Tordesilhas, de 1494, eles já tinham dividido um território que eles já conheciam, ele simplesmente veio oficializar. Então, queridos, para a gente poder encerrar aqui, fique em mente o seguinte, recapitulando, resumindo, o mundo era muito menor do que nós conhecemos hoje. E a partir ali do século XV, os europeus, especialmente os portugueses, saíram em uma empreitada, em uma empresa de querer conhecer o mundo com o objetivo de buscar riquezas materiais da Índia, especialmente as especiarias, para serem comercializadas na Europa e gerar grande lucro e riqueza, tanto para o rei, quanto para aqueles que o apoiavam, a burguesia e aquela nobreza de corte que estava ali com ele. E nesse processo, eles acabaram alargando os horizontes dos conhecimentos geográficos, não apenas dos europeus, mas do mundo todo, conectando todos eles em reconhecer o que era o mundo de fato, ok? Então, terminamos aqui. Complemente os seus conhecimentos sobre as grandes navegações com a leitura do seu livro didático, em especial aquele que tiver acesso à carta de Perová de Caminho, o escrivão, tá? O escrivão mor, o principal que esteve junto com Pedro Álvares Cabral naquela expedição para oficializar a descoberta do Brasil. Leia essa carta, é muito interessante, que ele vai dar vários detalhes de como era a vida e o território no Brasil, antes da chegada dos portugueses, dos europeus, ok? Então, um abraço.